E aí, pessoas, eu sou Karime Winkler e esse é meu canal Café e Essência. Sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês perguntam bastante, que as pessoas ainda ficam muito em dúvida. E assim, não é só sobre administração não, nem contábeis. As pessoas têm dúvida no geral, né? Qual é a diferença do assistente e do analista? E eu acho que foram poucas as vezes que eu comentei diretamente sobre esse aspecto, né, no geral, e não somente sobre administração. Então hoje eu vou demonstrar para vocês de uma forma bem fácil, e aí eu vou dar exemplo, né, porque aí fica um pouco mais fácil de vocês entenderem sobre isso. Mas antes de tudo, se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal e você também pode me seguir lá no Instagram, @Café e Essências, que por lá você consegue falar comigo de uma forma muito mais fácil, muito mais direta pela DM, e também pode me acompanhar no meu dia a dia, eu compartilho bastante coisa, então acho que pode ser bem bacana para vocês também. Vamos lá, de uma forma geral, assim, quando a gente tá falando de assistente ou auxiliar, e a gente fala de analista, seja júnior, sênior, pleno, a gente tá falando de cargos, tá? E aí são níveis, na verdade, de cargos, porque a gente tem o analista financeiro, a gente tem o analista de RH, a gente tem os assistentes de RH, de logística, enfim, de diversos setores da empresa. Então, quando a gente fala de assistente ou analista, são níveis, certo? E aí, quando a gente fala de níveis, vocês bem sabem, provavelmente, principalmente se vocês jogam, que os níveis, né, são de acordo com a experiência. Então, por exemplo, no videogame você tem lá a experiência do seu personagem, que, gente, me desculpem, eu não jogo, então eu não sei muito bem as palavras específicas que eu deveria utilizar nesse caso, mas você tem seu personagem e de acordo com a experiência desse personagem, ele vai subindo de nível. E é igualzinho quando a gente fala de nível para cargos dentro de uma empresa. Conforme a experiência, você vai subindo de cargo e as suas responsabilidades aumentam. Então, nada mais é a diferença do que uma diferença de responsabilidades, tá? E aí também vai mudar o salário, obviamente, né? Porque se você tem uma responsabilidade X, o seu salário vai ser X. Se você tem uma responsabilidade maior, tem que ser maior o seu salário, né? Não faz nenhum sentido fazer mais coisa, ter mais responsabilidade e seu salário ser o mesmo. Então agora eu vou mostrar pra vocês um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. E aí vocês me avisem aqui se eu tô sendo claro ou não, vocês podem comentar aqui embaixo, que se for necessário eu posso fazer outros vídeos, trazer outros vídeos sobre esse mesmo assunto, né, só que abordando de formas diferentes, pra ficar mais fácil pra vocês e acaba me ajudando também na criação de conteúdo desse canal. Eu vou começar por um cargo de assistente, tá, pra vocês verem a diferença. Eu vou deixar um print desse lado da tela com a descrição, tá, dos cargos para vocês poderem acompanhar. Eu tô aqui com o meu notebook para poder falar melhor com vocês. E vamos começar pela vaga de assistente financeiro. Eu não vou falar muito sobre a empresa, porque essas duas empresas eu não conheço muito, então eu não tenho referência, né, para falar sobre elas, e também não é o assunto principal do vídeo. Mas vamos dar uma olhada nas responsabilidades, né, dos cargos, e também os requisitos mínimos, né, para essa vaga. Porque, como eu disse para vocês, como é algo muito voltado para a experiência, às vezes você não precisa só de uma graduação, sabe? Às vezes você precisa de algo a mais, uma experiência, alguma coisa assim. Então, começando pela vaga de assistente financeiro, que é uma vaga muito mais simples, né? Então, a pessoa não precisa ter tanta responsabilidade, não precisa ter tanta experiência na área. As responsabilidades aqui descritas consistem em elaboração de fluxo de caixa diário, semanal, mensal, trimestral, realizar contratos bancários, provavelmente para empréstimos ou algo assim, efetuar o fechamento, né, de câmbio, né, efetuar o fechamento de câmbio para cobrança ou então para pagamento. Então, isso seria algo um pouco mais simples para o pessoal fazer. Realizar conciliação e análise de contas, que é algo bem básico, assim. Você precisa saber um pouquinho de contabilidade nesse momento, mas nada muito difícil. E nem sempre também você vai precisar da contabilidade, porque depende do tipo de conciliação, né, que eles estão falando. Então, vai depender aí, a gente pode até dar uma olhada depois nos requisitos para poder dar esse view. Elaborar e proceder ao pagamento das obrigações da empresa dentro dos prazos acordados. Então, coisas simples também, só fazer o pagamento, né? Eles colocam muitas palavras bonitas, mas geralmente são coisas bem simples de serem feitas, sabe? É que nem quando você vai descrever o seu cargo lá no LinkedIn, que você bota de um jeito bem bonitão para poder ficar algo, nossa. Controlar a situação financeira de fornecedores através da consulta periódica ao Serasa e Receita Federal. Isso aqui também é super simples, a Receita Federal então nem se fala. Controlar e acompanhar a cobrança
tomando as medidas necessárias para salvaguardar o seu recebimento. Então, como eu disse para vocês em outros vídeos, né, também, que eu comentei para vocês que quando você é um assistente, um analista financeiro, você não tá isento de falar com pessoas, muitas vezes tem que cobrar. E aí fica nessa parte, né? Você acompanhar, muitas vezes eles colocam acompanhar, mas na verdade é você ligar para a pessoa para perguntar. Não sei se é o caso, mas geralmente é. Analisar os clientes para a concessão de crédito, que geralmente existe alguma área específica da empresa para fazer realmente a concessão de crédito, tá, gente? Geralmente o assistente não vai dar o crédito realmente para, né? Ele pode fazer uma análise, por exemplo, naquela parte que ele comenta, né, da consulta da Receita Federal e do Serasa, seria tipo uma parte, talvez, da análise de crédito deles, e depois alguém um pouco mais expert nessa parte faz avaliação concreta mesmo e tudo mais, pode ser isso. E aí acabamos com a parte de responsabilidades e a gente vai para requisitos. Então ele pede o que a gente já imaginava, né? Ele pede o ensino superior, então aqui tem administração, economia, ciências contábeis ou correlatas. Provavelmente ele vai querer sim que você saiba um pouquinho de contábeis, né? Se vocês já forem perguntar isso, provavelmente sim. Microinformática ao nível de usuário, que seria o Excel intermediário, também é muito simples, vocês conseguem achar cursos, né, de Excel com muita facilidade na internet, até alguns gratuitos. Você não precisa de certificado, gente, sabe? Eu vejo muita gente procurando curso de Excel com certificado, mas não é necessário, tá? Se você souber e conseguir mostrar que você sabe, né, utilizar, se você já utiliza no seu trabalho atual, não existe a necessidade de você ter um certificado somente para isso, mas você tem que saber, tá? Não é também para enganar as pessoas do RH, é para saber, mas se você não tiver certificado, tudo bem. Inglês nível intermediário, que assim, sinceramente eu duvido um pouco que utilize muito aqui, porque pelas informações que eles nos deram acima, não me parece, sabe, uma empresa que vai utilizar realmente o inglês. É que eu não vi a estrutura da empresa mesmo, né? Se ela for multinacional faz sentido mesmo. Mas assim, inglês é aquilo que eu falei pra vocês, não é um diferencial, né? É um requisito mínimo para qualquer coisa que você for fazer hoje em dia. Desejável conhecimentos de sistemas integrados como SAP. E aí vai outra coisa, né, que eu sempre falo pra vocês nos outros vídeos, direto eu falei pra vocês isso, muito importante você procurar cursos de SAP ou cursos de TOTOS, enfim, para você poder pelo menos poder falar que você tem um conhecimento mínimo ali, que você conhece a cara da interface, assim, sabe? Então, isso ajuda bastante, porque provavelmente você vai concorrer com uma pessoa que já utilizou SAP. É muito difícil não ter, sabe, um concorrente ser uma pessoa que não conhece o SAP. É muito difícil mesmo, a maioria das pessoas já tiveram contato. Então, se você não teve, procure algum curso, alguma coisa, mesmo que sem certificado, mas que dê para você falar, olha, eu dei uma olhada, né? Eu vi que vocês estavam colocando como desejável, já olhei lá. Ó, sacada, hein? Então vocês viram aí que assistente financeiro é muito básico, né? Muito básico assim, eles colocam tudo de uma forma muito difícil, como se fosse muito difícil, mas é básico, gente. Bom, agora vamos ver uma vaga de analista financeiro. Eu peguei aqui uma vaga de analista financeiro já senior, porque as outras vagas que eu estava, né, achando aqui no Vagas são vagas de empresas menores. Então, a responsabilidade acaba sendo um pouco menor realmente, tá? Mas como eu quero mostrar pra vocês algo mais justo, né, com aquilo que vocês querem também, eu acredito que vocês queiram empresas grandes, então eu já vou para um analista financeiro senior, então a gente vai ter uma dificuldade um pouco maior, né? Mas, da mesma forma, eu vou fazer aqui com vocês e a gente vai analisando caso a caso. E aí, começando pela descrição, né, do cargo, que seriam as responsabilidades do cargo. E eu já vou falar o nome da empresa, porque aí vocês conseguem entender melhor o porquê da descrição, né, porque senão vai ficar uma coisa muito estranha. O outro assistente financeiro, como era algo mais genérico, dava para seguir sem saber qual que era a empresa, mas essa daqui tá bem específico, né, cada coisa. Então, no caso, é a Zara, né, Zara Brasil, que a gente conhece por ser cara pra caramba, nem todo mundo tem dinheiro pra pagar aquilo lá, né? Mas vamos lá. Conciliação das operações de vendas, e-commerce, vendas / pedidos, né, que seria... E aí, como é que eu vou explicar pra vocês isso, né? Conciliação, vocês já devem conhecer mais ou menos como é que funciona. E aí, e-commerce é algo que dá um baita de um trabalho pra você conciliar.
não é algo fácil. Vendas é assim, é um alto risco, né? Para a empresa tem que ser bem conciliado, a pessoa tem que saber muito bem o que ela está fazendo. Então, por isso que essa conciliação em específico tá para o analista sênior realmente pode ser algo um pouco mais complicado. Eles fazem a conciliação tanto das vendas quanto dos pedidos que ainda não foram enviados. Perfeito. Quem é da contabilidade sabe o quanto isso é bom para a empresa, ter uma conciliação bem feita das vendas e dos pedidos. Processo de conciliação das bandeiras de cartões. Bandeiras de cartões seria tipo Mastercard, Visa. Modalidade de pagamentos e comissões, tipo, se a pessoa pagou no débito, no crédito, em quantas vezes. Tem umas taxas lá que o pessoal paga para operações físicas e e-commerce. Por quê? Porque a Zara tem as lojas físicas e tem o e-commerce. Então, bem simples também, bem simples, né? Entre aspas. Mesma coisa do que eu tinha falado, né, das conciliações de vendas e pedidos, é uma parte muito importante, é uma parte que dá um belo de um trabalho, então realmente não é qualquer pessoa que já inicia que vai fazer isso. Intermediação de rotinas com terceiros, bandeiras e prestadores de serviços, ferramentas de gestão financeira versus circularização de operadores de cartões e a conciliação contábil. E aí, o que seria isso, né? Para quem a auditoria já conhece, já se ligou no que é. Circularização, para quem não conhece, é quando a gente envia, né? Na verdade, a empresa envia a carta para o terceiro, no caso. A gente pode fazer circularização de vários tipos de coisa. E aí, eles fazem o confronto, né? Do que eles receberem de volta. Então, você manda uma carta para o seu fornecedor, para a empresa, né? Do cartão de crédito, no caso também, tipo Cielo, Elo. E aí, eles te respondem quanto que você tem a pagar, quanto você tem a receber, enfim. E aí você faz essa conciliação com o que você tem internamente na empresa para saber se tá tudo dentro dos conformes, né? Porque às vezes você faz a conciliação, mas escapa alguma coisa, ou então pode até ter um problema lá, né, com eles. Então a gente não pode deixar de pensar que o problema nem sempre é da empresa, às vezes é do terceiro. E aí é muito importante que eles façam esse confronto, né, com a ferramenta de gestão financeira que eles falam aqui, então provavelmente ele tem um TOTS, alguma coisa assim, faz contra a circularização. Então, se no sistema tá 10, na circularização tem que estar 10 e no contábil tem que estar 10. Então, nesse momento aqui, na Zara, é muito importante você ter contábeis. Elaboração de reportings corporativos à matriz, que a Zara é uma baita empresa. Então, realmente, empresas grandes e geralmente quando tem filiais, né, fora do Brasil, você acaba fazendo um reporting corporativo aí para poder informar o que tem sido feito, o que tem sido vendido e afim. Controle de adiantamento a funcionários, revisão de formulários de liquidações de despesas e gestão de cartões corporativos. Parece bastante coisa de departamento pessoal, mas é bem contábil pelo que eu estou vendo aqui, principalmente essa parte de adiantamento a funcionários, vai ser uma coisa que vai ter uma ligação provavelmente. E muitas empresas, sabe, você acaba vendo que o pessoal do financeiro faz bastante coisa que parece ser do departamento de recursos humanos, sabe? É que você tem que saber se está sendo pago direito, né, o funcionário. Você não vai simplesmente pagar o funcionário de qualquer jeito, né? Você vai ter que fazer uma conciliação ali. Então, por isso que é bem importante ter essa ligação entre os dois. Controle de saldo e aging de gift card. Aí você entortou o nariz, né? Provavelmente você não entendeu bolhufas do que eles falaram aqui, talvez, às vezes você entendeu, mas tem gente aqui que provavelmente não deve ter entendido, então eu vou explicar melhor para vocês. Controle de saldo de gift cards, né? Gift cards é aqueles cartõezinhos que você dá para pessoa, né, de presente de aniversário, por exemplo, e a pessoa tem o direito de ir lá e fazer a compra, né, conforme aquele gift card dela, tipo, tem 100 reais. Acho que o da Zara deve ser bem mais de 100 reais. Mas enfim, aí você dá um presentinho pra pessoa. Em vez de você dar um presente, você dá um gift card que ela vai lá, compra e já era, acabou. Só que pensa, você dá o cartão pra pessoa, a pessoa não compra, você acha que pra sempre que ela vai poder comprar o negócio com o gift card dela? Claro que não, né? Aquilo lá tem uma data de validade. Então é importante que a empresa tenha um bom controle, né, dos saldos que eles têm de gift card. Então, quanto que as pessoas ainda têm para gastar ali, né? E o aging, né? Quanto tempo? Aging, que a gente fala é há quanto tempo aquilo está em aberto. Suporte a consultas financeiras em lojas, isso ok, normal, básico. Suporte a outras tarefas do departamento financeiro. Aí é que tá, né, minha gente? Porque aqui pode ter várias coisas.
Pode ser, por exemplo, um suporte para controladoria, pode ser um suporte para auditoria que eles devem ter lá. Nossa, várias coisas, realmente várias coisas que podem acontecer aqui. E aí cabe à empresa explicar para a pessoa que ela vai contratar lá na entrevista o que seria essas outras coisas, né? E aí aqui acontece uma coisa muito pouco frequente que acontece no Vagas, tá? Não é a primeira vez que eu vejo, tá? Já aconteceu, acho que umas 2 vezes eu vejo isso aqui, e aí, enfim. Vocês veem aqui que os requisitos da vaga já vem como boa comunicação, adaptabilidade, criatividade e proatividade. Obviamente, gente, não adianta a gente olhar isso aqui e falar, então não precisa de faculdade. Não, gente, né? Vamos ter uma noção aí. Obviamente que você vai precisar ter uma faculdade para poder entender tudo isso. Obviamente que você vai ter que ter uma boa experiência no mercado para isso. E por mais que não esteja descrito aqui, né, quais requisitos mínimos que seria faculdade, inglês, etc., eles existem, tá? Acredito assim que não vou dizer que foi um erro da empresa, mas poderiam ter colocado para poder ficar mais fácil, assim eles não precisariam afunilar tanto, né? Porque assim, qualquer pessoa vai lá e põe e vai vir para eles o currículo. Se eles colocassem mais bem especificado ali, eu acho que ajudaria até eles. Pra gente não ficar sem ver nenhum requisito mínimo, assim, pra não ficar no ar, eu peguei aqui uma outra vaga, tá? Essa aqui é o analista financeiro júnior, então você pode pensar que é isso aqui para mais, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil vocês entenderem. E aí nos requisitos que a gente tem aqui, seria graduação concluída em administração ou ciências contábeis ou áreas correlatas. Lembrando que assim, áreas correlatas é aquilo que eles não lembram que pode ser, mas que pode ser. No caso das áreas é bem importante, eu acho, ter contabilidade, porque é pesado. Pelo menos assim, um bom conhecimento sobre Excel avançado, inglês avançado, desejável, porém nas áreas provavelmente isso deve ser obrigatório, vivência com sistema SAP. A Zara não falou qual que é o sistema dela, mas pode ser um SAP, um TOTS, enfim. E aí, é aquela coisa que eu falei pra vocês, dá uma olhada nos RPs que a gente tem no mercado, entende um pouco sobre eles, não vá, tipo, sem saber nada sobre, sabe? E aí, chegamos ao fim, né, desse vídeo. Vocês viram aí que o assistente e o analista, eles têm essas diferenças justamente por causa das responsabilidades e dos requisitos que eles devem ter. Vocês viram aí que ser analista financeiro sênior e júnior não é fácil, tá? Não é algo que você é simples assim, sabe? Geralmente dá um trabalho mesmo. A área financeira é bem complexa. E aí vocês podem tomar esse exemplo como qualquer outro tipo de função, sabe? Tanto RH quanto logística, qualquer tipo de analista e assistente. Porque o que realmente vai mudar é a experiência que você tem que ter e os requisitos, né, que vão ser mais difíceis cada vez que você sobe um nível. E aí fica bem claro, né, que o assistente está ali para dar um apoio para os analistas, para aqueles que estão acima dele. E o analista, ele realmente às vezes fica ali no papel um pouco mais de gestor, às vezes fica ali como revisor das coisas que o assistente faz também, né? Então são algumas diferenças que a gente pode perceber entre os dois níveis de cargo. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixe seu comentário aqui embaixo. Você pode me chamar também lá no Instagram, @_café_essência. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal e deixa o seu joinha para o YouTube saber que esse vídeo é legal e pode ajudar muita gente. Ative o sininho para saber quando sai vídeo novo. Muito obrigada por assistir. Fui, Ismi.